Olá, eu sou Jussara Cristina Santos Teófilo, estudante do 5º período do curso de Engenharia Civil EAD do Centro Universitário do Sul de Minas. Darei início agora à apresentação do projeto interdisciplinar de curso. Ponte de palitos de picolé. Idealização, cálculo, construção e teste de ruptura. A nossa equipe é composta por Akeli Suzy Pereira, Andrew Jonatas Marques, Gabriel Toledo Marcondes Couto, Kaline Lobato da Silva, Ricardo Luiz Pereira e eu. O presente trabalho teve como ponto central projetar e construir uma ponte treliçada, com palitos de picolé, cola de madeira e alguns acessórios que pudessem auxiliar no teste de ruptura, como a barra de ferro e tubo de PVC. A estrutura deveria suportar uma carga mínima de 10 kg e a equipe definiu a carga máxima de 133 kg. Outras especificações precisaram ser seguidas, conforme se verá no item Materiais e Métodos. Além disso, a pesquisa objetivou o desenvolvimento de habilidades que permitissem a aplicação dos conhecimentos adquiridos por meio das disciplinas do 5º período do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário do Sul de Minas, UNES. Olá, eu sou a Kelly Pereira e dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar sobre a introdução do nosso projeto. A engenharia civil é uma área profissional que está em constante evolução devido ao avanço tecnológico que altera rapidamente as formas de se construir. Corrobora para isso o fato da engenharia possibilitar a aplicação de conhecimentos científicos e empíricos para a criação de estruturas cada vez mais modernas e adequadas ao atendimento das necessidades humanas. As disciplinas do curso de Engenharia Civil são direcionadas para a aprendizagem necessária ao desenvolvimento de projetos de edificações e construções em geral, com o objetivo de oferecer total segurança à sociedade. Dentre essas construções, tem-se as pontes, que são estruturas que permitem uma ligação entre localidades, com vistas a facilitar a transposição de obstáculos, facilitando assim a vida das pessoas. As pontes podem ser menores, de estruturas mais simples, que permitem a passagem de pedestres e animais, ou ainda pontes mais estruturadas, que suportam a passagem de diversos tipos de meios de transportes. São estruturas criadas e utilizadas desde as primeiras civilizações, sendo apenas aperfeiçoados os materiais e processos utilizados nas construções. Existe modernamente a busca por estruturas úteis, duráveis e seguras, levando-se em consideração as influências ambientais e os estudos prévios. Outros quesitos em voga são a beleza e a economia na construção. Os materiais utilizados nas pontes, eles são variados, mas os mais comuns são a madeira, o metal e o concreto. Olá, meu nome é Ricardo. Dando sequência à nossa apresentação, vou falar um pouco sobre pontes. De acordo com a NBR 7188 de 2013, ponte é uma estrutura sujeita à ação de carga móvel, utilizada para transpor um obstáculo natural. Os obstáculos podem ser rios, córregos, vales, etc. Segundo Guzmão Filho, a fundação de uma ponte é o elemento que suporta, com estabilidade, toda a estrutura, e cargas estáticas e dinâmicas. Essas fundações podem ser feitas por sapatas, estacas batidas de madeira, de aço ou de concreto armado, tubulão a ar comprimido ou tubulão a céu aberto e caixão. As pontes são classificadas em 6 grupos: ponte em viga, ponte de arco, ponte suspensa, ponte estaiada, ponte balanço e ponte de treliça. Tipo de pontes: ponte em viga, construída com vigas de aço na parte inferior ou peças pré-fabricadas. Esse é o tipo de ponte tecnicamente mais simples e, consequentemente, mais fácil de ser construído. Pode ser em vigas isostáticas ou
estáticas, de seção constante ou variável. Ponte de arco. Nessas estruturas, os esforços predominantes são normais de compressão, agindo simultaneamente ou não, como aumentos fletores. Essa ponte pode ser projetada de forma que nenhuma de suas partes tenha que suportar a pressão. Ponte suspensa. Essas são pontes ideais para médios e grandes vãos. Podem compreender facilmente vãos maiores que 1.000 metros de comprimento. Podem ser suspensas por compressão ou tração. Na de compressão, a força exercida para baixo sobre a plataforma da ponte e transferida para as torres, que dissipam essas forças diretamente sobre o solo em que são fixadas. Já para as de tração, os cabos de sustentação são esticados para suportar o peso da ponte e sustentar as forças de tração. Ponte estaiada. Essas são quase semelhantes a pontes suspensas na sua estrutura, mas com algumas diferenças. A principal diferença é a quantidade de cabo usada. Na ponte estaiada, as torres de suporte usadas para cabos são relativamente curtas e requerem menos quantidade de cabo em relação à ponte suspensa. Ponte balanço. Essas pontes são suportadas apenas em uma das extremidades. Constrói-se uma estrutura com muitas barras que conferem força adicional à viga. Ponte de treliça. Esse tipo de ponte é construído por 5 ou mais estruturas triangulares e elementos retos. Podem ser feitas em metal ou madeira. A madeira é mais usada para suportar maior compressão e a de metal para suportar a tensão. Materiais e métodos. Para a construção da ponte foram utilizados 440 palitos de picolé, cola de madeira, além de pregadores para auxiliar na fixação dos palitos durante a secagem. Os palitos possuíam resistência, espessura e tamanhos variados. Diante disso, foi realizada uma minuciosa seleção de palitos com medidas mais uniformes e maiores resistências, propícios a construções mais críticas, como a treliça. Feita essa seleção, foi então definida a estrutura da ponte, baseando-se em construções de grupos no passado, projetos e pontes reais e testes de como seria possível colar os palitos de maneira satisfatória. Assim, foi definido que as treliças deveriam se formar em V, proporcionando uma estrutura hiperestática mais resistente, que a parte de cima da união da ponte deveria ser com triângulo simples, enquanto a inferior seria reforçada com palitos perpendiculares à treliça. Esse reforço na parte inferior deve-se ao fato dos palitos sofrerem nessa área compressão, já que a resistência à compressão são muito menores do que a resistência à tração, que ocorre na região superior. Para termos uma noção, a resistência do palito à tração seria mais ou menos 882 newtons e a resistência à compressão seria mais ou menos 48 newtons. Vale destacar que a montagem da treliça em V foi feita construindo duas treliças e colocando-as defasadas. Especificações do projeto: comprimento 110 cm, altura 20,3 cm, largura 11,4 cm, quantidade de palito, total de 440 palitos, massa 1 grama cada, igual, totalizando 440 gramas, sem a cola, sendo a totalidade 795 gramas. Olá, meu nome é Kaline Lobato e eu vou falar sobre os resultados de discussão. Por ocasião do teste de ruptura da ponte, realizado em um dos laboratórios do Centro Universitário do Sul de Minas UNES, no dia 5 de maio de 2018, sob a orientação dos professores Geisla Aparecida Maia Gomes e Hugo Rodrigues Vieira, verificou-se que a estrutura da ponte não apresentou nenhum início de colapso, após receber uma carga de 60 kg. O teste não prosseguiu, pois em comum acordo com os professores, a equipe decidiu pela doação da ponte para o UNES, com a finalidade de servir de modelo para outras turmas. Essa postura se deu ao fato da ponte ter sido muito bem executada pela equipe, conforme a opinião da professora Geisla e dos colegas que assistiram ao teste. Embora pelos cálculos ela pudesse suportar cerca
de 133 kg, presume-se que ela suportaria cerca de 150 kg caso o teste tivesse sido finalizado. Observando a estrutura montada, pode-se analisar o tipo de treliça obtida pelo número de barras, nós e a limitação que os apoios apresentam, conforme a seguir. Contagem dos componentes. Nós, 30, barras 65, reação de apoio 3. A seguir, a execução da ruptura. Estou aqui hoje no UNES para fazer um dos testes mais importantes do nosso projeto PIC, que é o projeto interdisciplinar de curso, que é a ruptura da nossa ponte, que nesse semestre é uma ponte de palito de picolé. Olá pessoal, meu nome é Andrew e irei apresentar as considerações finais. A partir da construção da ponte, foi possível aplicar na prática os conceitos aprendidos na disciplina Mecânica das Estruturas, podendo-se analisar de que forma os esforços atuam de fato em uma estrutura real. Com os cálculos e análises realizados, espera-se que a ponte construída aguente a carga que será solicitada, 70 vezes seu peso. No entanto, é importante notar que os cálculos são baseados em aproximações, já que os palitos não são uniformes e não é levada em consideração a cola, elemento no qual está baseada a união de toda a estrutura. Assim podem ocorrer resultados inesperados devido ao fator da colagem, mas pensando nisso, a estrutura foi reforçada. Pode-se ainda adquirir uma visão de como são projetadas pontes e estruturas reais, que, além do que foi trabalhado, exige atenção para a deformação com a variação da temperatura, a escolha do material a se utilizar, dadas as suas propriedades, custo e também o tipo de ambiente. O nosso grupo do PIC, do 5º período de Engenharia Civil de 2018, gostaríamos de agradecer a toda a equipe do Centro Universitário do Sul de Minas, que de alguma forma nos auxiliou na feitura deste trabalho, e especialmente ao professor orientador Hugo Rodrigues Vieira e a professora co-orientadora Geisla Aparecida Maia Gomes. O nosso muito obrigada.